Olá, boa tarde aí para vocês do canal que fazem parte aqui do meu canal e para vocês também que não são inscritos, eu convido a você a se inscrever. Eu queria falar hoje sobre um tema chamado idolatria, né? E quais são os seus significados dentro da Bíblia, né? Porque esse tema ele gera muita confusão. Nós sabemos, pois, quem é o pai da confusão, né? Capaz de fazer com que as pessoas possam gerar mil e um pensamentos, quando na verdade a verdadeira fé ela é distorcida, né? E a gente pode então, através desse vídeo, poder falar um pouco sobre essa verdade, não minha, né? Mas de Deus, a verdade pautada, digamos, dentro da Bíblia, né? Olha, se você observar, tem algumas pessoas que são tendenciosas, né? Elas levam a fazer com que a gente acredite que um determinado versículo da Bíblia isolado leve toda uma situação, né? E como eu já bem disse, com relação à idolatria, não deixa por menos, né? Se você observar, por exemplo, a passagem onde ele fala com relação à idolatria aqui, Paulo, né? Existe uma pessoa que diz assim, ele usa esse versículo, né? Atos dos Apóstolos 17, capítulo 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor Deus do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Se você pegar esse versículo isolado, você vai observar que ele generaliza, né? Ele diz que Deus não está em templos feitos por mãos humanas. Mas nós sabemos que quando Paulo falou isso, né? Principalmente aqui, se você ler todo o contexto, você observa que onde Paulo estava naquele tempo era numa cidade, né? Em Atenas, no caso, que as pessoas eram levadas a acreditar em falsos deuses, né? Tanto é que o próprio Paulo foi repreendido, né? Por estar pregando Jesus Cristo, e para eles também a ressurreição era como se fosse um falso Deus, né? Tanto é que eles falaram com relação a um Deus, que a própria Bíblia está falando aqui, com relação a um Deus desconhecido. Então a gente tem que levar em consideração isso, porque todo o contexto da história se refere a falsos deuses, né? Idolatria. Então a gente tem que observar o seguinte: existe Deus verdadeiro, né? O que não é o Deus verdadeiro, no caso, é um ídolo, né? Seria incoerente dizer que a adoração a Deus verdadeiro seria uma idolatria, porque na verdade a diferenciação é o Deus verdadeiro e o ídolo, que não é Deus, mas que as pessoas fazem como Deus porque Deus deixa o livre-arbítrio, né? Não entrando na questão do mérito, que cada pessoa vai colher o que planta, mas Deus deixa livre para que a pessoa tenha um conhecimento com relação a esses assuntos, né? Para que possa complementar um pouco, né? Isso que eu estou falando, ele fala bem aqui assim, ó. No mesmo Atos dos Apóstolos, né? 17, agora capítulo 29, aliás, versículo 29, diz assim: se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra lavada por arte e gênio dos homens. Quer dizer, o que estava em Atenas naquele tempo eram falsos deuses, né? Falsas imagens criadas por pessoas, e ali eram tidas como Deus para ele, né? Eu acho que ao longo de toda a Bíblia ele fala com relação a essa situação. Mas vem uns e outros que deturpam essa situação, essa história, né? Pessoal, eu recomendo sempre para você, né? Se você não sabe, isso é normal. Normalmente as pessoas não sabem mesmo, são ignorantes com relação a algumas coisas. Mas antes de dar ouvido a certas pessoas que falam da Bíblia, que falam do Evangelho, vocês observem
sempre o texto, né, no completo, no geral. Porque normalmente, às vezes, a pessoa quer ter um argumento, e para esse argumento, elas usam apenas um versículo, né? Um versículo da Bíblia capaz de distorcer todo o sentido daquele capítulo. Então procurem sempre fazer isso. Tenham muito cuidado em seguir algumas pessoas, porque nós não sabemos se estão perdidas, né? E sempre procurar a orientação do Espírito Santo. Se você porventura não conhece ou não sabe determinadamente o que significa determinada coisa, é como eu disse, não é errado. Você tem a capacidade de perguntar a uma pessoa que sabe. E procurar nunca ter uma interpretação pessoal, como eu já disse, estou falando em outras palavras, uma interpretação pessoal para que justifique aquilo que você quer passar, tá entendendo? Olha, vocês têm bastante cuidado, pois nós sabemos, pois quem usou contra o próprio Cristo, o dono das Sagradas Escrituras, né? Quem usou as palavras, exatamente no contexto, para que pudesse, né? Derrubar, digamos assim, a fé, né? E hoje em dia é só o que eu estou vendo. Muitas vezes a pessoa acredita em Jesus, né, e levado por uma corrente filosófica, uma corrente de pensamento, ela pode deixar de acreditar em Jesus e exatamente se apostatar, porque muitas vezes a pessoa fala daquilo que lhe convém, né? Daquilo que lhe é propício, e esquecendo completamente todo o testemunho que Jesus Cristo deu por nós na cruz, né? E não dê ouvido a essas pessoas que subliminarmente tentam tirar da gente a fé. Tenham muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo. Reze sempre. Eu acho que um dos motivos pela qual a gente às vezes até sofre, digamos, é porque a gente é tentado e a gente não conhece os nossos limites, e a gente não sabe que quanto mais a gente reza, a gente pode ser tentado, porque o inimigo, ele odeia a reza, né? Ele não quer saber de reza, ele não quer saber de oração, ele não quer saber que nós tenhamos o contato direto com Jesus, né? Então, mesmo assim, procure a verdade, não se cansem de não se, como é que eu posso dizer, não se contentem com a paz que o mundo dá, porque a paz do mundo não é a paz de Cristo, né? A paz do mundo, ela é uma paz mundana. Procurem a paz que te liberta do pecado. Olha, e aprendam sempre a discernir o que é Deus verdadeiramente e o que é falso ídolo, não é mesmo? Nesse caso de Paulo aqui, ele está relatando a questão de que nessa cidade havia exatamente o que eu falei, a construção de várias imagens, né? Imagens tais representativas de falso Deus. Então ele quis dizer o quê? Que Deus não é comparado a imagens, porque imagens são meramente uma fabricação humana, inteligência humana, digamos. E Deus não pode ser, não foi fabricado, Deus não se faz em imagens. Não tem nada a ver com relação ao próprio Cristo que se fez carne, né? E que se fez carne e consagrou o pão, né, na última ceia, revelando assim que Cristo seria aquele pão, né? E todos nós que comêssemos teríamos a vida eterna, e que ele está numa igreja, por exemplo, na igreja católica, que segue toda uma tradição vinda da própria Bíblia, que ensina isso. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Seria ignorância da parte dos católicos, eu pelo menos assim eu acredito, em dizer que a imagem, digamos, de Jesus Cristo seria o próprio Jesus Cristo. Não, ali é apenas algo representativo. A imagem em si, a imagem de gesso como a gente conhece. Agora, com relação à hóstia, muitos até põem em questão, em xeque, se a gente está ou não adorando. Se aquilo é ou não idolatria. Na verdade, para nós não se configura idolatria exatamente por isso. Porque ali se faz o próprio
Cristo, né? A própria carne de Cristo ali.